Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa API. Aqui a gente está no projeto o Stack mensageiro, né, eletrônico. Mensageiro instantâneo. A gente está desenvolvendo uma plataforma a gente está desenvolvendo uma aplicação de back-end para que a gente possa utilizar no nosso projeto mobile, né? A gente não decidiu se vai fazer web ainda, mais para frente a gente decide esse processo, mas por enquanto agora vamos focar no back-end aqui. Na última aula a gente criou aí o nosso Env, demos uma organizada, criamos todas as informações aqui, tá ok? Então nós temos aqui a expiração do token, nós temos a porta, a conexão com o banco de dados e nós temos também aqui a chave privada que a gente gerou nas últimas aulas aí que você pôde acompanhar, né? Então você viu o formato que a gente gera essa chave. Um detalhe muito importante, não compartilha essas chaves aí na internet, no seu GitHub. Essa chave é privada sua, você vai utilizar para que possa confirmar essas informações que quando você gerar um token, quando você gerar informação, então você vai utilizar essas chaves para fazer esse processo, tá ok? Então fica a dica aí para você colocar, na hora que você gerar esses arquivos aqui, coloque aí no seu gitignore, da forma que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei todas as informações aqui no gitignore, que está bloqueando, e também as minhas chaves aqui, ó, que eu tinha gerado, tanto as chaves privadas quanto a pública e quanto as conversões também, que eu fiz a conversão para base 64 aqui, ó, você pode acompanhar. Eu coloquei no nosso GitHub aqui também, no nosso gitignore, perdão, nosso gitignore, para que possa ficar só aqui no meu computador, perfeito? Então vamos lá. Depois que a gente deu uma organizada aqui tudo no nosso ponto .env, geramos a chave, nas últimas aulas você acompanhou, e agora a gente vai matar aqui, deixa eu voltar aqui, só um momento, aqui a gente vai finalizar essas tarefas aqui, vamos dar como concluído, né? Eu vou colocar aqui acima, eu vou concluir isso aqui também, ó, a chave pública e privada e a chave de conversão quando a gente converte é base64. Agora a gente está trabalhando no nosso módulo ALF, Eu vou passar para cá, que agora eu subdividi o módulo ALF para não ficar assim, só o ALF trabalhando, assim, aquele módulo complexo que vai ser um módulo grande, que a gente já iniciou, a gente deu uma parada para criar essa chave, para fazer algumas configurações e criar o nosso usuário, que você pode acompanhar aqui, ó, que a gente já tem todo o processo. A gente já tem todo o processo, desde criação, atualização, busca todos os usuários, e a gente faz a configuração, busca o usuário pelo ID também, a gente está buscando as informações. Se você... Aqui é o meu banco, a minha aplicação está em execução aqui, né? Então a gente tem aqui os módulos que foi buscado, get, path, delete, que foi criado, o módulo post aqui também, que é de criação que a gente utiliza. Então a gente busca aqui pelo ID, busca todos os usuários que eu tenho cadastrado aqui no meu banco de dados com a senha já criptografada. Na realidade, eu nem precisaria estar mostrando essa senha aqui, mas eu vou deixar que um pouco mais para frente a gente trabalha esse detalhe de ajuste, fazendo esses ajustes mais finos, perfeito? Então a gente tem aqui dois usuários, tem o Silvanei aqui com as informações e tem o Silvio também, e tem o Carlão Martins. Então a gente tem 3 usuários cadastrados aqui, que eu andei cadastrando. Eu fiz a atualização, o update aqui do Carlão. Eu tinha adicionado mais alguns, mas acabei deletando, excluindo para fazer o teste aqui também, ó, né? Se eu pesquisar eles não tem mais. A gente acabou fazendo um teste. E atualizei algumas informações. Eu utilizei o método PEF porque ele libera para você atualizar algumas informações, pode atualizar tudo, enquanto não pode atualizar uma informação, 2, 3, o que você achar necessário. E aqui é o endpoint que a gente cria. Eu vou fechar todos aqui, vou deixar quietinho, minimizar, e agora a gente vai focar nesse módulo aqui. Eu coloquei em ordem organizada aqui, que é o que a gente vai trabalhar. Primeiramente, eu vou trabalhar nesse JWT Strategy, que é uma estratégia que você pode adicionar mais estratégia de conexão. Você não precisa ter só uma estratégia. Então, por exemplo, você pode ter microserviços. Eu vou falar assim num modo mais amplo. Vamos dar um exemplo que você usa o Nest para fazer microserviços. Você vai criar uma aplicação para apenas autenticação. Então, isso é um microserviço.
você pode ter duas estratégias de conexão. Você pode ter uma estratégia do Cognito, você pode ter uma estratégia JWT, você pode ter outra estratégia de conexão de uma outra, de um outro produto. A gente vai deixar pronto para você adicionar mais estratégia aqui na nossa aplicação, entendeu? A gente vai fazer um modo bem organizado, que vai ficar legal. Vai ser demorado, mas vai ser um aprendizado assim bacana que você vai poder usar em produção, usar nas aplicações futuras suas que você criar. Legal? Então vamos lá. A gente vai focar nessa tarefa aqui agora. Vou minimizar aqui. E a gente vai... Aqui eu tenho um modo de uso que a gente já criou tudo. Eu vou focar nesse módulo aqui. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar um arquivo aqui. Eu tenho aqui o guard, né? Que já está pronto, que é esse aqui mesmo, JWT. Eu tenho aqui o token payload, o esquema aqui, que é as validações, que eu estou utilizando o Zod para fazer a validação. Eu tenho o auth, módulo que a gente vai implementar ainda, que particularmente, aqui na ordem aqui, ele é o último módulo que a gente tem que ter as informações. Por exemplo, eu tenho que ter pronto o JWT Strategy, para a gente implementar, eu tenho que ter o módulo, eu tenho que ter aqui o controller, e eu também, o Prisma já está pronto, o Envy está pronto, o nosso que eu criei um módulo específico também aqui para a gente trabalhar, ó, com um módulo Envy aqui, né? Para a gente fazer para a gente utilizar esse carinha. Então vamos lá. Eu vou criar um arquivo aqui agora, e esse arquivo vai ser o nosso strategy que eu vou criar aqui. Então eu vou criar simplesmente uma só, que vai ser o nosso JWT que a gente vai utilizar. Eu vou criar um arquivo aqui, ó. Esse negócio de botão direito, criar arquivo, tá? Eu não vou falar mais, porque eu imagino que você já acostumou com a particularidade do VS Code, se você está vindo de uma outra ideia, ou se você utiliza ele, então você sabe como que é o procedimento. Você está vendo a minha ideia bem clean, que ela não tem nada, as informações, não tem o topo, porque eu deixei ela clean, até para não ficar, vamos dizer assim, perdendo tempo com o mouse, para lá e para cá. A gente utiliza o mouse só que na navegação entre o arquivo, para navegar aqui mesmo, entendeu? Não perde muito tempo. A única coisa que eu tenho exposto aqui, que eu tinha tirado também, seria a barra de status e esse carinha aqui, ó, que eu adicionei de volta. Então a minha tela era bem clean mesmo. Eu acabei deixando essas duas aqui, mas é bem fácil de tirar também na hora que a gente quiser, não quiser ver a carinha desses dois camaradas aí, é só ir lá e desabilitar, fica bem fácil, tá? E então vamos lá, eu vou criar aqui um JWT, eu vou dar o nome mesmo assim, ó, jwt.strategy.ts, esse carinha aqui, e eu vou importar já aqui o módulo Zod, legal, opa, from Zod, e eu vou importar também aqui o meu, deixa eu só minimizar isso aqui, eu vou importar aqui também outro carinha que eu vou utilizar aqui, from o meu Nest Common. E desse cara aqui eu vou importar um injectable. E eu vou utilizar também o Unauthorize. Esse cara aqui é o Unauthorized Exception. Vou importar também aqui outro camarada. Vou só mudar aqui, ó. Pronto. Bom, e aqui eu vou importar o meu @nest /config. Config. Então vamos lá, config service. Config, eu vou pegar aqui o config service. Vou importar outro carinha aqui também agora, seria from arroba não, passport, que a gente já instalou, eu acho que a gente instalou, né, o passport. Deixa eu voltar aqui no nosso package. Deixa eu ver se eu tenho ele como dev dependente, senão eu vou ter que instalar o passport. Então vamos fazer assim, ó, eu vou pausar aqui. Eu não tenho ele. Vou tirar esse import aqui.
Vou voltar aqui no meu terminal. Eu vou Passport JWT, beleza? Então eu não tinha instalado esse carinha aqui. Vamos instalar, vamos só guardar o término aqui. Pronto. From Passport JWT. E aqui eu vou utilizar, eu vou ter que instalar a tipagem dele também, que eu já vi ali. Extract JWT. E eu também vou importar outro carinha aqui, Strategy. Ó, ele tá com 3 pontinhos aqui, tá falando, ó, tem que instalar esse carinha aqui, ó. Yarn Edge como dependência de desenvolvimento. Eu não preciso dele em produção, então só preciso do Passport JWT em produção. Então isso aqui eu instalo como dependência de desenvolvimento só para não ficar dando erro aqui na hora de eu utilizar. Legal? Então, ó, já sumiu aqui. Vou organizar aqui de forma hierarquicamente. E agora nós temos mais um camarada aqui, mais uma ferramenta que a gente vai utilizar para a gente adicionar aqui. Eu tenho também aqui, vai ser o @nest passport. Aqui eu vou utilizar o Passport Strategy. Esse cara aqui. Aqui eu vou importar, agora eu vou precisar aqui do meu env. Opa, não é o env desse local aqui. Eu preciso do meu env. Deixa eu ver, por que que não... Ponto env e o meu env aqui. Então aqui dentro eu vou pegar o meu env. Nesse processo assim. Já vou começar a criar aqui um token, payload, esquema. Ponto objeto. Aqui o objeto, eu vou colocar aqui o sub, que eu já quero mapear esse carinha aqui, string, e ele também vai ser um UID. Eu estou validando, isso aqui é uma validação que a gente utiliza para a gente fazer todo esse processo, beleza? E eu também vou colocar aqui um export, type user payload zinfo. Esse cara aqui, ó. Então aqui eu coloco aqui, estou utilizando, fazendo uma tipagem aqui, né? E aqui embaixo eu já vou começar export, opa, assim não, né? Export class JWT strategy. Strategy eu vou estender aqui do meu passport. E é esse cara aqui, ó. Passport strategy. Legal. Então, aqui ele está dando um errinho, mas não é bem um erro, porque eu tenho que ter um retorno aqui, né? Ele vai reclamar mesmo de algumas coisas só depois que eu executar escrever o meu constructor falando alguma coisa, que ele vai parar de reclamar, beleza? Então, é basicamente isso. Então, eu coloquei o meu strategy aqui, né? Do meu Passport JWT e o meu Passport do Nest aqui. Então, ele está fazendo essa verificação. Estou estendendo esse carinha aqui. E agora, a gente vai criar toda a lógica aqui dentro. Então, a gente vai criar toda a lógica aqui dentro. E para não ficar uma aula grande, eu vou dividir essa aula em dois. A gente já volta com a finalização do nosso construtor aqui e da nossa lógica aqui, beleza? Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.